Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à Educação Avançada. Eu sou o professor Marcondes Júnior e vamos dar sequência ao estudo da regência verbal e nominal. No nosso encontro anterior, nós falamos do conceito, você entendeu bem o que é regência. E nesta nossa aula, neste nosso encontro, vamos abordar as principais regências que mais são cobradas no seu concurso, nas suas provas de forma geral, ok? Porque estudar regência é exatamente estudar a característica de verbo a verbo. Professor, são muitos detalhes? São muitos detalhes. Eu não vou mentir para você, eu não vou enganar você. Não, são duas coisinhas. Não, são vários detalhezinhos. Porque pense você, ser vivo, tem uma característica. O seu amigo, seu colega mais próximo, sua melhor amiga, seu melhor amigo, observe, é o mesmo ser humano, mas não são, você e seu amigo não são pessoas totalmente diferentes? Cada um tem uma característica, assim é também com as palavras. As palavras possuem características. As palavras têm características e você tem que conhecer as características dessas palavras, para você se adequar ao contexto em que elas estão empregadas. Então vamos estudar todos os verbos mais importantes. Afirmo para vocês que com o estudo do que nós faremos aqui, você consegue responder qualquer prova, qualquer questão de regência, ok? Fique bastante atento. Vem para cá, por gentileza. Olha, professor, principais regências verbais e nominais. Verbais, né? Vamos começar pelas principais regências de alguns verbos. E nós vamos começar pelos verbos que indicam movimento, ok? Pode até gravar assim, ó. Ir, vir, voltar e chegar. Coloque assim, ó. Verbos que indicam movimento. São verbos que indicam movimento. Com os verbos ir, vir, voltar e chegar, grave assim. Verbo ir, vir, voltar e chegar. Com os verbos ir, vir, voltar e chegar, esses verbos sempre, atenção, ser vivo. Aqui, ó, muita gente vai errar. Esses verbos sempre vão ser empregados como verbos intransitivos. Verbos que não exigem complemento. Agora, o que vier junto aos verbos que indicam movimento são, grave, adjunto adverbial. Então, o verbo intransitivo, ele vem acompanhado. Sim, vou o que ser vivo? Ao curso não é objeto indireto. Eu cheguei, professor. Professor, cheguei, professor. Cheguei a São Paulo. A São Paulo não é objeto indireto. Ah, professor, mas parece, né? Parece, é aí que as pessoas confundem. Então, vamos aprender corretamente. Registre no seu material, vem. Então, os verbos ir, vir, voltar e chegar, verbos que indicam movimento, são verbos empregados como verbos, atenção, intransitivos, ok? Vou registrar aqui se alguém eventualmente... Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Destaco que no módulo de morfologia, repito, destaco que no módulo de morfologia tivemos aulas, porque foram diversas aulas em que nós falamos meticulosamente sobre as transitividades verbais. E eu destaquei para você o que era um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Nós falamos meticulosamente sobre esse assunto. Então, preste bastante atenção nesse detalhe, ok? A pessoa está com uma dificuldadezinha em verbos, ok? Sugiro assistir às aulas de morfologia que eu destaco esse assunto, ok? Volta para cá. Então, professor, verbo intransitivo é um verbo que não exige complemento. O verbo intransitivo, ele não pede, ó, faz assim, ó, ele não pede complemento, ok? Quando eu uso um verbo intransitivo, o que pode acontecer é vir adjunto adverbial. É isso que pode acontecer. O verbo intransitivo não pede complemento, porém ele é acompanhado de adjuntos adverbiais. Então veja, lembrando que, destacando que um adjunto adverbial é um termo acessório.
na língua portuguesa. Repito, um adjunto adverbial é um termo acessório. O que significa dizer isso, professor? Um termo acessório é aquele termo que pode ser retirado, que ele não provoca prejuízo gramatical, ele não provoca prejuízo semântico. Se eu digo assim, por exemplo, olha aqui, vamos colocar um exemplo. Se eu digo, ele sumiu. Se eu digo, ele sumiu, professor, já tem sentido. Como assim, professor? Já tem sentido? Tem sumido, tem sentido. Aqui, ó. Cadê o pincel, professor? Cadê o pincel? O pincel sumiu. Sumir significa dizer que naquele momento eu não estou encontrando. Esse é o sentido, é o núcleo significativo do verbo sumir. Sumiu, cadê? Sumiu. Agora, eu posso acrescentar informações que somam sentido. Por exemplo, ele sumiu, se eu disser assim, então sumir é verbo intransitivo, porque possui o que nós chamamos de núcleo significativo. Ou seja, o significado do verbo já está no próprio núcleo, ok? Agora, se eu digo assim, professor, ele sumiu do estádio. Do estádio não é o complemento verbal, é apenas o adjunto adverbial de lugar. Se eu digo ele sumiu do estádio rápido, rápido não é o complemento do verbo, é o adjunto adverbial de modo, é o modo como ele sumiu. Se eu digo ele sumiu do estádio rápido, hoje não é o complemento do verbo, é o adjunto adverbial de tempo. Então veja que os adjuntos adverbiais estão junto a verbos intransitivos para somar sentido, mas eles podem ser retirados sem prejuízo sintático para a frase. Repito, os adjuntos adverbiais, por serem termos acessórios, podem ser retirados sintaticamente da estrutura da frase, não provoca prejuízo gramatical, são termos acessórios. Assim como o brinco é para a mulher um termo acessório, pode tirar que não tem problema, o adjunto adverbial é para a oração um termo acessório, ok? Muito bem, continue então. Professor, os verbos ir, vir, voltar e chegar, já sei que são verbos que indicam movimento. Verbo intransitivo é aquilo que não exige complemento, porém vem acrescido de adjuntos adverbiais. Já sei que adjuntos adverbiais são termos acessórios na estrutura da frase. Muito bem, então vamos ao exemplo. Vou ao dentista. Ir é verbo intransitivo. Ao dentista é o quê? Adjunto adverbial de lugar. É o lugar a que vou, ao dentista. Muito bem. Cheguei a Belo Horizonte. Você também já sabe, chegar é verbo intransitivo. A Belo Horizonte não é objeto indireto. É adjunto adverbial de lugar. Gente, é tão interessante começar a entender as regências e as características de cada palavra, que uma dificuldade muito comum que é recorrente em provas e que os candidatos têm uma enorme dificuldade é diferenciar o onde do aonde. Professor, eu não sei quando eu uso onde e quando eu uso aonde, professor. Sexta-feira à noite, os meus amigos, as minhas amigas sempre me convidam para sair e eu escuto ao telefone. Eu estou escutando aqui no telefone. Não é no telefone não, ser vivo. Você não está dentro do telefone. É ao telefone. Eu estou escutando aqui ao telefone, professor. Ô, fulano! Vamos sair hoje? Aí você pergunta, onde nós vamos? Não é assim? Onde nós vamos, professor? O professor não vai junto. Não convidou o professor? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Onde nós vamos é uma beleza, né? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Gente, onde nós vamos? Vamos falar só do onde, né? Vamos falar só do onde, vamos falar do nós, não. Onde nós iremos, né? Vamos ajudar, né, professor, um pouquinho, porque está doído. Onde nós iremos? Gente, onde nós iremos? É onde nós iremos ou aonde nós iremos?
Fica a dúvida. Então vamos tirar essa dúvida definitivamente. Olha aqui, gente, ó. Vamos colocar aqui. Atenção. Usa-se o onde quando você quiser referir-se a lugar. Usa-se aonde quando tivermos verbos que indicam... Opa! Olha aí. Quando tivermos verbos que indicam movimento. Ah, professor, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Onde você mora. Por exemplo, onde você mora? Quem mora, mora em algum lugar. Veja, esse onde refere-se a lugar. Parado. Onde você mora? Onde você estuda? Parado. Parado. Onde você está? Parado. Agora, aonde nós iremos? Onde nós iremos ou aonde? Tem que ser aonde ser vivo. Tem que ser aonde, porque estou usando junto a verbos que indicam movimento. Portanto, o correto é aonde, ó, aonde nós iremos. Porque o verbo ir, professor, é um verbo intransitivo que indica movimento. Daí surge o a do aonde, portanto, aonde nós iremos. Então, desejo que você não erre mais esta questão da diferença em relação à diferença do onde e do aonde. Desejo que você não erre mais. Onde indica lugar. Onde está o livro? Onde você estuda? Onde está o professor? Onde, lugar. Aonde é um termo que deve ser usado com verbos que indicam movimento. E os verbos ir, vir, voltar, chegar, são verbos que indicam movimento. Então não erre mais. O correto é aonde nós iremos esta noite. Esse é o correto. Onde nós vai? Onde nós vai? Aonde nós iremos. Isso é o correto, ok? Professor, dá licença que eu vou ali no banheiro. Você não vai no banheiro. Você vai ao banheiro. Então você vai ao banheiro, aonde nós iremos, ok? São construções corretas em relação aos verbos ir, vir, voltar e chegar. Muito bem, vamos continuar. O próximo verbo que nós vamos dar destaque são os verbos obedecer e desobedecer. O que eu quero que você memorize é que o obedecer e desobedecer são verbos empregados como transitivos indiretos e obrigatoriamente devem ser regidos de preposição, ou seja, pedem o objeto indireto, ok? Está escrito aqui para você. Exigem a preposição a. Veja, as crianças obedeceram. Obedecer, verbo transitivo indireto. Aos pais, o objeto indireto, obrigatoriamente regido de preposição. Outro exemplo, o aluno desobedeceu. Desobedecer, verbo transitivo indireto. Ao professor, objeto indireto. Está aqui, ao professor, objeto indireto. Muito bem. Essa é a característica do verbo obedecer e desobedecer. São verbos transitivos indiretos e exigem obrigatoriamente o uso da preposição. Muito bem. Mas como neste curso nós vamos trabalhar desde as informações básicas até mesmo as informações avançadas, as questões mais difíceis de uma prova, quero destacar para vocês que, muita atenção aqui agora, porque isso aqui agora, gente, é um ponto difícil, E eu peço que você tenha bastante calma e tranquilidade agora. O que você já aprendeu foi obedecer e desobedecer. São verbos empregados como transitivos indiretos. Eu obedeço o sinal do trânsito. Está errado. Eu obedeço ao sinal do trânsito. Eu obedeço o comando. Está errado. O correto é eu obedeço ao comando. Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a. Muito bem. Agora, qual é o ponto difícil, professor? Qual é o ponto né, o que nos chama atenção em relação a esse verbo? Vem para cá. Então, muito cuidado nessa parte aqui agora. Então, a nossa dica é a seguinte. Meus amigos, no nosso módulo de morfologia, em que nós estudamos verbos, vozes verbais, nós tivemos a satisfação de trabalharmos, né, mais de 10 aulas, só verbos.
Mais de 10 aulas em que falamos de verbo, transitividade, vozes verbais. Muito bem. E no capítulo de vozes verbais, destacamos enfaticamente, ser vivo, preste atenção, porque na transposição de um verbo na voz ativa para a voz passiva analítica, obrigatoriamente o verbo tem que ser transitivo direto. Repito, na transposição da voz ativa para a voz passiva analítica, o verbo tem que ser transitivo direto. Ou seja, vem para cá, na voz ativa, quando eu digo assim, eu informo os dados. Por exemplo, eu informo os dados, e aí o que nós fizemos, professor? Eu é o sujeito ativo, informar é verbo transitivo direto, os dados, objeto direto. Muito bem. Para eu transformar para a voz passiva analítica, eu faço os dados. Isso nós fizemos, né? Os dados, ó, eu informo presente do indicativo, são informados por mim. Os dados são informados por mim. Isso foi o que nós fizemos. Então eu fiz o objeto direto, professor, virou sujeito passivo, ok? Sujeito passivo. São informados é a minha locução verbal indicadora de voz passiva analítica. Por mim é o agente da voz passiva. Muito bem, perfeito. Certo? E o sujeito, né, virou lá na frente o agente da passiva. E esse meu verbo virou a minha locução verbal composta de verbo auxiliar ser, verbo principal no particípio. Muito bem. Tudo isso falamos durante aulas e aulas no nosso módulo de morfologia, ao discutirmos o capítulo de verbos, mais especificamente transposição das vozes verbais. Ok. Então você aprendeu que, regra geral, para se transpor voz ativa para voz passiva analítica, é essencial, fundamental, condição sine qua non que o verbo seja transitivo direto, para que eu consiga montar a voz passiva analítica. Ok. Agora, professor, e se eu fizer assim, professor? Um outro exemplo. E se eu fizer assim, professor? Voz ativa, eu assisto ao filme. Se eu pegar esse verbo aqui, professor, eu assisto ao filme. Eu, sujeito, assistir, verbo transitivo indireto, ao filme, objeto indireto. Muito bem. Professor, e se eu pegar essa construção e tentar montar uma voz passiva analítica? Fazendo assim, ao filme é assistido por mim. E se eu fizer assim, professor, ao filme é assistido por mim, isso está correto? Não, gente, isso não existe. Isso está errado. E por que que está errado? Vou repetir a regra geral da transposição da voz ativa para a voz passiva analítica. Para mudarmos voz ativa para voz passiva analítica, o verbo tem que ser transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ok? Aí é possível transpor. Se eventualmente eu quero mudar a voz ativa para a voz passiva analítica, mas o verbo é transitivo e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, significa dizer que não tem como montar a voz passiva analítica. Pronto. Essa é a regra geral, é a condição para transpor VA para VPA. Tá, professor. Tudo isso, para quem estudou conosco aí no módulo de morfologia, para quem já assistiu a essas aulas, tudo isso nós vimos e repetimos durante aulas e aulas em questões de fixação, inclusive. Muito bem. Professor, tá. E aí, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Pode voltar? O que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Isso aqui foi o que nós discutimos, certo? Você sabe que a gramática normativa diz que o verbo obedecer e o verbo desobedecer
são verbos empregados como transitivos indiretos e obrigatoriamente exigem o uso da preposição. Muito bem, professor. Então vamos agora jogar aqui no quadro. Olha só, se eu fizer assim, professor, se eu pegar o seguinte exemplo. Voz ativa, eu obedeço ao regulamento, certo? Eu obedeço ao regulamento. Muito bem. Obedecer, verbo transitivo indireto, ao regulamento, objeto indireto. Olha aqui a preposição, ó, serve, está bem aqui. Muito bem, professor. Vamos mudar, então, para a voz passiva analítica. Como é que fica, professor? O regulamento é obedecido por mim. O regulamento é obedecido por mim. Então, o que nós fizemos aqui, eu joguei para cá e transformei em sujeito passivo, ok? Passivo. O eu veio para cá, virou agente da passiva, como nós já passamos centenas de vezes, né? E aqui eu montei a minha locução verbal com um verbo que originalmente era transitivo indireto. Então, normalmente, servível, eu não quero que você quebre o seu notebook. Eu não quero que você jogue uma pedra no seu computador. Mas espere aí. Porque normalmente você olharia para essa construção, o regulamento é obedecido por mim. Normalmente você falaria o quê? Está errado, professor, porque verbo transitivo indireto não aceita voz passiva analítica. E aí agora eu vou falar para você, tudo bem, só que o verbo obedecer e desobedecer, excepcionalmente, fugindo à regra principal, o verbo obedecer e desobedecer, embora sejam verbos transitivos indiretos, aceitam, admitem a voz passiva analítica. Ô, professor, é por isso que eu não gosto de português, professor. Nojeira! Vamos lá, gente. Vamos lá. É um detalhe. É apenas um detalhe. Vem cá. Então, isso aqui está correto, ok? Isso está correto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar aqui um slide, bem aqui. E eu vou anotar essa observação para você, ok? Vamos lá? Anote essa observação. Então, observação, vem comigo. Observação em relação ao verbo obedecer e desobedecer. Regra geral, escreva assim. Regra geral para se transpor voz ativa para voz passiva analítica. Regra geral, para se transpor VA para VPA, o verbo tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então, né, ficou claro para você que o que eu preciso é do objeto direto, para eu transpor para a voz passiva analítica. Muito bem. Agora, o verbo obedecer e desobedecer. Embora sejam verbo transitivo indireto, aceitam. O verbo obedecer e desobedecer, o verbo aceita, né? Vamos colocar no singular aqui. O verbo aceita voz passiva analítica. Muito bem. Então, essa é a observação que diferencia o candidato que sabe um pouquinho língua portuguesa e aquele que realmente estudou a fundo língua portuguesa. Você, repito, está estudando com o professor Marcondes Júnior. Então, quero que você se atenha também aos detalhes. Eu já vi várias vezes questões
sobre reescritura textual, várias vezes questões sobre reescritura textual, em que na transposição do texto houve a reescritura do verbo obedecer e desobedecer na voz passiva analítica. Muita gente marca a questão como errada exatamente porque sabe que verbo transitivo indireto não aceita VPA, porém erra porque isso aqui é a exceção à regra. Tudo bem? Muito bem. Tá aí, guardamos essa informação. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho do verbo namorar. E falar do verbo namorar, quero, inclusive, antes de falar um pouquinho do verbo namorar, quero que você eu quero destacar, meus amigos, né? Porque o nosso curso de português ele vai caminhando, e a gente acaba saindo um pouquinho da relação professor-aluno, né? Eu desejo do fundo do meu coração que você realmente tenha muito sucesso em tudo que você faz, não apenas na prova. Seria muito pequeno pensarmos dessa forma. Ah, professor, aprova o resultado. Não, a vida. Na vida eu quero que você tenha sucesso. Na sua prova, na sua carreira profissional, nas suas relações amorosas, no seu casamento. Eu quero que você tenha sucesso. E eu quero dizer para você que nem sempre o professor Marcondes Júnior teve sucesso no relacionamento. Não. Eu era um rapaz, por incrível que pareça, não parece, professor, mas eu era um rapaz extremamente tímido, muito tímido. E eu acredito que minha timidez começou exatamente porque lá no começo, né? Eu conheci uma moça da igreja, essa moça da igreja eu gostava demais. Sabe quando você gosta de alguém que sua mão chega a ficar, dá aquela dor, aquele friozinho no estômago, a mão fica gelada? E eu gostava demais de uma moça. E aí uma vez, né, depois de bastante criar coragem, cheguei à moça e disse assim para a moça: oi, tudo bem, jóia e tal. Qual o seu nome? E ela disse: Nice. E a primeira coisa que eu disse foi: nossa, que legal, nome de marca de papel higiênico. Nossa, ser vivo! Nome de marca de papel higiênico. Eu não acredito que eu disse aquilo naquela época. Ah! E aí eu me recordo que a moça não ficou vermelha, nem azul, nem branca. Acho que ela ficou tipo cor de rosa. E ela ficou assim com a cara de decepcionada ao extremo. E eu fiquei com vontade de enfiar minha cabeça, enfim, na China. Tudo na vida é uma tentativa. Tudo na vida é uma tentativa. Ser vivo, nunca compare o nome da moça que você está gozando com marca de papel higiênico. Isso é ridículo. Pergunte se eu namorei a Nice. Não. Eu não namorei a Nice. Nem namorei com a Nice. Professor, peraí. O verbo namorar é namorar alguém ou namorar com alguém? Namoramos alguém ou namoramos com alguém? Essa é uma dúvida recorrente. Eu aprendi que eu não namorei a Nice, exatamente por causa dessa comparação. Vem para cá, ser vivo. O verbo namorar é um verbo que deve ser empregado como transitivo direto, ou seja, obrigatoriamente pede objeto direto. Não existe a preposição com ser vivo. Então, registro. Não se usa com preposição. Veja, Gabriel namora, namorar é verbo transitivo direto. Gabriel namora Júlia, objeto direto. Gerciane namora, verbo transitivo direto. Alberto, objeto direto. Antônio, verbo... Opa, o verbo, Antônio é o sujeito, voltou, peraí. Antônio namora, vem para cá, verbo transitivo direto. Marcela, objeto direto. Não existe Antônio namora com, não existe a preposição com, ok? É o mais comum, né? Ah, estou namorando com fulano. Não, você não namora com fulano. Ah, o professor está namorando com a Anice. Não está, não. Depois dessa rata, custou arrumar namorada. Ser vivo. Eu sou o professor Marcondes Júnior e neste nosso bloco falamos um pouquinho de algumas regências importantes. Regências que caem bastante no concurso. Os verbos que indicam movimento, obedecer e desobedecer com a particularidade de que, embora sejam transitivos indiretos, admitem
voz passiva analítica, e o verbo namorar. O professor Marcondes não namorou a Nice. E você sabe por quê. Não espalha, não. Tudo bem? Já já eu volto para nós discutirmos um pouquinho mais sobre regência e falarmos mais características sobre mais verbos da língua portuguesa. Já já eu volto para discutirmos um pouquinho mais, ok? Tchau, tchau. Valeu!